Você já se viu em alguma situação da vida em que você tava numa festa, numa sala de aula, em qualquer lugar, e aí se perguntou, cara, o que eu tô fazendo aqui? Olha essas pessoas ao meu redor, eu não tenho nada a ver com elas, eu não consigo entender elas, elas não conseguem me entender, eu não gosto delas e elas não gostam de mim. Simplesmente esse lugar não é pra mim. Há um abismo que nos separa e isso fica evidente em qualquer tentativa de conversa. Somos extremamente diferentes e eu não me sinto bem aqui, me sinto deslocado. Agora deixa eu te perguntar, seria normal se sentir assim diante a tudo? Não só as situações específicas, isoladas, mas sentir que não se encaixa em nada, um sentimento de não pertencimento, incapacidade de se sentir parte de qualquer coisa? É normal ser assim? Esse vídeo é pra você que, assim como eu, se sente distante de tudo. Eu queria propor uma conversa sobre esse sentimento e tentar entender melhor suas causas e no fim apresentar uma forma de alívio, falar sobre o que me ajudou a sentir menos assim. Aviso, eu não quero romantizar esse tema no sentido que pareça só como eu sou diferentão, eu não sou como os outros, eu sou especial, ou criar algum tipo de vitimização em torno disso, tipo, coitadinho de mim, ninguém me entende, eu não consigo me encaixar. Na verdade eu só queria falar sobre o sentimento e tentar entender mais ele, apenas isso. Eu sempre me percebi como alguém não bem-vindo, desde a época de escola. Inclusive a gente vai falar bastante sobre a escola aqui, porque pra mim ela é uma época bem marcante. Na minha opinião, ela representa o nosso primeiro contato com a sociedade. A escola é tipo uma sociedade em miniatura, se você olhar bem. Há regras, você é forçado a fazer coisas, há hierarquias, por exemplo, o professor tá acima dos alunos. Tem os grupos, né? E aí nos grupos dá até pra citar aqueles estereótipos de filme americano, que tem lá os populares, os ricos, os nerds, os fudidos, os esquisitos que ficam no canto. E geralmente as pessoas se juntam com seus semelhantes. E é em meio a esse contexto que você vai desenvolvendo a sua personalidade. Tudo o que acontece nessa época pode gerar um forte impacto na sua vida. Se naqueles tempos você já se sentir estranho, deslocado em meio a tudo isso, provavelmente você ainda carrega esse sentimento de não pertencimento até hoje. E é nesse ambiente da escola que você tem um forte contato ali com talvez os primeiros padrões sociais, as primeiras normas de convivência. Em resumo, a sociedade segue alguns padrões: como se vestir, como se comportar, o que deve ser valorizado, o que não deve ser valorizado, o que é considerado bom, o que é considerado ruim. A grande massa geralmente segue os mesmos padrões. E quem não se identifica com a maioria dos padrões sente que não se encaixa. Eu tô aqui, mas eu não sinto que eu seja daqui. Também tende a acontecer exclusão social. As pessoas geralmente se afastam de quem é diferente. Ninguém gosta do esquisitão, ninguém quer andar com o esquisitão. E consequentemente a pessoa pode se isolar cada vez mais, justamente por não se sentir bem-vinda, assumindo às vezes isso até como uma personalidade. A festa, a sala de aula, o trabalho parecem cenários em que todo mundo consegue vestir a máscara social certa, menos elas. Jung diria que quanto maior é a distância entre a persona, que é a máscara social, e o self, que é o eu de verdade, maior é a sensação de deslocamento. E a gente não tá falando apenas de gostos pessoais, tipo, essas pessoas não gostam dos mesmos filmes que eu, não gostam das mesmas músicas. Não é só isso, pessoas deslocadas não se identificam com a maneira que as outras pessoas levam a vida. Não são só parâmetros culturais. Vocês aí já repararam que a vida é um grande efeito borboleta? Pra quem não sabe, né, o efeito borboleta é uma ideia da teoria do caos em matemática e física que mostra como pequenas mudanças ou acontecimentos em condições iniciais podem gerar grandes consequências no futuro. E a vida é um grande efeito borboleta, pois qualquer coisa que aconteceu com você pode ter te levado a uma outra consequência e assim por diante, até você ter se tornado a pessoa que você é hoje. Se você foi maltratado na escola, sofreu bullying, foi excluído por ser uma pessoa diferente, por ter um jeito diferente, ideias diferentes, você pode ter se tornado mais introspectivo e tímido. E isso tudo corroborou com o sentimento atual de sentir que não se encaixa na sociedade, de ter dificuldade em criar alguma conexão com as outras pessoas. Há algumas características em comum entre pessoas que sentem que não se encaixam. Pessoas mais sensíveis ou inteligentes podem sentir que os outros não o compreendem. Pessoas com opiniões diferentes, opiniões fortes, também podem se sentir excluídas, né? Porque a maioria das pessoas não consegue conceber a ideia de algumas pessoas pensarem diferentes delas. Gente com dificuldade de interação social, pessoas com autismo, por exemplo, também vão ser consideradas esquisitas, logo serão excluídas.
Mas agora, focando o tema mais para a sociedade brasileira, eu sinto que há um forte sentimento de desconexão entre as pessoas daqui. Porque o Brasil ele é tão grande, é multicultural, são tantas culturas diferentes no mesmo país. O norte não tem nada a ver com o sul, por exemplo. Não há uma identidade única. E isso por si só cria um sentimento de desconexão. Eu imagino que não seja exclusividade minha o sentimento de deslocamento em relação ao Brasil, à cultura brasileira e ao brasileiro médio, por exemplo. Uma das características do povo brasileiro que eu mais desprezo é a obsessão com fofoca. Eu poderia até dizer que é uma preocupação em excesso com a vida dos outros, mas não é preocupação. O brasileiro ele não tá preocupado com a vida dos outros, pelo contrário, ele tá cagando pros outros. Ele presta atenção na vida dos outros como uma forma de escapismo de sua própria vida miserável. Fofoca pro brasileiro é uma espécie de hobby, e não é como se a fofoca só acontecesse no Brasil e pessoas de outros países não façam fofoca. Mas a impressão que eu tenho é que o brasileiro médio é muito fofoqueiro, e ponto. O fofoqueiro geralmente é uma pessoa fútil que presta mais atenção na vida fútil de outras pessoas fúteis do que na própria vida fútil dele. Ele preenche o seu vazio existencial dessa forma. E sinceramente tem tantas outras formas de preencher o vazio, né? Há desde o fofoqueiro regional, que geralmente é aquela velhinha com braço de merendeira que fica o dia todo falando sobre as fofocas da cidade com outras velhinhas que também têm um braço de merendeira, até os fofoqueiros virtuais, aquele pessoal que fica acompanhando vida de influencer de Virgínia, querendo saber quem traiu quem tá grávida de quem, sempre uma merda fútil dessa. E basicamente toda a economia desses influenciadores se baseiam nesse conceito de fofoca. E aí tu pode reparar, a melhor fofoca que mais engaja é sempre algo negativo, é sempre a desgraça na vida dos outros. É que envolve traição, gravidez indesejada, violência, droga, sei lá o que. O fofoqueiro geralmente é um covarde, porque ele ao invés de resolver os próprios problemas, ele fica prestando atenção na vida dos outros. Além de covarde, geralmente ele é arrogante também, pois se coloca em uma posição superior, porque ele é a pessoa que julga a vida do outro. Logo, tá tudo certo com sua própria vida. Ele supostamente não tem nada mais importante pra resolver. É assim que a mente dele funciona. E na ausência de boas fofocas, o fofoqueiro nato, fofoqueiro profissional, se vê na situação de inventar as próprias fofocas, ou apimentar mais ainda as fofocas que chegam até ele, pois ele, além de covarde e arrogante, o fofoqueiro também é carente de atenção. Quanto mais bombástica for a fofoca que ele tem pra contar, mais valorizado ela será pelos seus outros parceiros. Quanto mais desgraçada é a fofoca, maior o deleite do fofoqueiro. Às vezes parece até que eles estão torcendo para que coisas ruins aconteçam, assim eles terão seus minutos de prazer. E o Brasil ele tá repleto de gente assim. Todos os dias eu convivo com gente assim. E isso me causa uma profunda aversão às pessoas. Eu me distancio delas porque eu sinceramente tô cagando pra vida da Cleidiane, que tem 9 filhos e agora tá grávida de mais um e não sabe quem é o pai. Puta que pariu. Porque o filho da dona Rayane pegou gonorreia. Eu não quero saber, porra! Daria pra ficar umas 3 horas falando mal da cultura brasileira, mas deixa isso pra outra hora. Filósofos como Arthur Petri e Thiago Carvalho já fizeram isso com excelência antigamente. Eu sempre fui naturalmente mais introvertido, tímido, não gostava muito de ficar na presença dos outros, nem de conversar. E eu também sempre fui meio sensível, mas sem ser gay. E eu sinto que episódios em que eu fui zoado por alguma vergonha que eu passei, e eu não chamaria isso de bullying, porque eu odeio essa palavra e também da forma que os outros se vitimizam com isso. Mas em resumo, coisas negativas que aconteceram na época de escola, sentimento de exclusão e etc. intensificaram mais ainda o meu jeito introvertido e me fizeram até ter ainda mais dificuldade de socializar. Eu acabei criando um verdadeiro bloqueio com as outras pessoas, eu não conseguia conversar com ninguém. Isso foi uma forma de me proteger inconscientemente, né, que o meu cérebro gerou. Então eu me fechei demais no meu mundinho e eu nem fazia questão de melhorar essas minhas dificuldades sociais, pois eu acabei justificando elas com desculpas do tipo: eu não preciso socializar, eu sou melhor que eles, eu sou mais culto. Eles gostam de funk, eu gosto de rock, eu consumo cultura de verdade, enquanto eles só consomem merda e falam futilidades. Eu tenho personalidade de verdade, eu sou autêntico, eu tenho opiniões fora do senso comum, eu sou de fato mais inteligente. Eles são tudo NPC, massa de manobra. Qualquer coisa que o professor fala, eles acreditam sem mesmo pesquisar sobre. Eu sou especial, eu sou o protagonista. Então eu realmente incorporei na minha personalidade que eu era o diferentão, eu era o cara mais inteligente, mais sensível, que só se preocupava com questões profundas e a arte, enquanto todos na minha volta eram idiotas, gente comum, NPC sem personalidade. Na minha cabeça eu era o único com personalidade de verdade. Eu basicamente acabei virando o que o Hernani chama de síndrome do Sazucão, que é aquele cara fechado que senta no canto e não fala com ninguém, pois se acha superior, fica de capuz o dia todo. Cara, você tem que cuidar muito pra não acabar dessa forma.
Se você sofreu com convívio na sua vida, há uma tendência de você ter ficado assim como eu descrevi. Isso é normal, até o psicólogo Alfred Adler explica que é um mecanismo de compensação. A mente encontra uma forma de se proteger do bullying, ou da exclusão, ou da sensação de não pertencimento, fazendo você sentir que é superior e não precisa ter contato. Cuidado aí com a síndrome do Sazucão. É importante que você se pergunte, eu me isolo dos outros porque é da minha natureza fazer isso, porque eu sou uma pessoa introvertida mesmo? Ou eu me isolo dos outros porque a convivência no passado me causou dor? É legal ser sozinho às vezes, mas isso realmente foi uma escolha minha? E outra coisa aqui também, tá tudo bem você se achar superior, se você realmente é alguém mais culto e tal. Mas saiba que sempre vai ter um cara que é 1000 vezes mais culto que você e também 1000 vezes mais humilde que você. Mas foda-se também, eu só acho gente pretensiosa meio chato e eu faço uma autocrítica a mim mesmo porque às vezes eu sou pretensioso, sem querer, querendo. Tá bom, Lucas, mas eu continuo me sentindo um fudido que não se encaixa em nada, que não pertence ao lugar que vive, que não gosta das pessoas e nem da cultura daqui, e eu sou extremamente solitário e sofro com isso. O que eu faço? Primeiramente, se você tem dificuldade em interagir com outras pessoas, eu diria para você procurar melhorar minimamente nisso. Isso não vai te fazer você se sentir menos deslocado, mas é uma habilidade básica que vai ser útil para sua vida. E segundamente, se você se considera uma pessoa mais interna, solitária e procura uma forma de alívio ao sentimento de não pertencimento, Schopenhauer diria para você buscar um refúgio na contemplação estética, na arte, pois ele considera esse um dos caminhos para suportar a existência. Para ele, quando contemplamos a beleza de uma obra ou criamos algo artístico, deixamos de lado por instantes a inquietação dos desejos e entramos num estado de pura contemplação estética. Se você não consegue sentir identificação com as pessoas ao seu redor, provavelmente encontrará identificação na arte. Com certeza alguém já sentiu a mesma coisa que você está sentindo, já passou na pele pela mesma coisa que você passou e criou uma música, uma pintura, um filme, um vídeo, um livro, sei lá, alguma arte representando aquela sensação. Nenhum sentimento é completamente individual. E a arte é uma forma de experiência compartilhada. Não se prenda apenas a consumir, produza também. Você pode criar arte sobre o próprio sentimento de não se encaixar na sociedade. Nietzsche dizia que temos a arte para não morrer da verdade.